Este ano faz 50 anos que aconteceu o 25 de Abril. O poder instituído vai fazer os seus festejos, vai ter o discurso que entende e que nós sabemos que é o discurso dos vencedores do 25 de novembro e que vai estar apagado de todas estas comemorações e da narrativa sobre os acontecimentos. Uma parte fundamental de todo esse período, entre o 25 de novembro e o 25, entre o 25 de abril e o 25 de novembro, foi toda aquela movimentação popular que existiu por iniciativa própria das pessoas que queriam mudar o seu destino e queriam fazer as suas coisas pelas suas próprias mãos, sem estar a pedir autorização ou estar à espera que alguém de um governo, de um partido, daquilo que fosse, lhes dissesse o que haviam de fazer. Esta é uma questão que está arredada de todos os discursos, é uma questão que os poderes instituídos evitam falar e mesmo denigrem, chamam-lhe o anarcopopulismo, a bagunça, pronto, qualquer coisa de terrível, de que é bom meter para baixo do tapete, não voltar a falar, não varrer isso, portanto, da memória coletiva. E o nosso propósito é impedir, dentro da medida das nossas forças, das nossas possibilidades, que isso aconteça. Essa é a nossa razão de ser, é isso que nos move, é isso que nos traz aqui. A gente em cada ação convida uma pessoa, desta vez calhou ao Raimundo Santos, portanto é uma pessoa nascida numa zona, na zona oriental de Lisboa, uma zona de forte implantação operária, ou era de forte implantação operária, onde aqui há umas décadas atrás estavam instaladas bastantes unidades produtivas, bastantes fábricas, uma zona de vivência operária. Portanto, ele nasceu aí, a sua atividade política, penso eu, que em grande parte se centrou nesse bairro, mas não só, também nos sítios onde trabalhou, mas tem uma vivência muito ligada àquele bairro. Bom, como ele disse, eu nasci ali, num pátio. É uma zona operária, pobre. Quando eu era miúdo, tínhamos locais como parque infantil. Tínhamos todo o espaço do mundo, jogávamos à bola, mas quero sublinhar, para jogar à bola, eu sempre tive calçado, botas de encebar, mas tinha que as descalçar, porque uma parte deles não tinham sequer sapatos. Em pleno inverno, aqueles invernos daquela época rigorosos, que chovia semanas inteiras, com um frio de rachar, havia pessoal descalço, com os pezinhos roxos. E isso marcou-me sempre muito desde miúdo. Eu falava para mim próprio que quando eu soubesse alguma coisa, quando eu pudesse, eu havia de combater aquela situação a que eu assistia, àquela vida. E houve um facto na minha vida muito importante. O meu pai era operário na Gabaltier e andava a montar maquinaria da Federação Portuguesa dos Produtores de Trigo, aqueles silos que armazenam o trigo e os cereais. E entre vários sítios, o meu pai um dia foi para Beja, tinha ido para a escola para a voz do operário, que tinha uma secção do curso de bispo na época, e eu já sabia fazer umas coisinhas, a professora passou uns trabalhos, eu fui viver sensivelmente um ano para Beja. Isso foi absolutamente determinante. Eu, apesar de morar num sítio de gente pobre, quando cheguei a Beja, os miúdos chamavam-me alfacinha rico, porque eu comia pão com manteiga e eles comiam pão com manteiga de couro com fio de azeite. E pronto, depois abartaram, claro. Além disso, apanhei Beja naqueles meses posteriores à tentativa de golpe de Estado de Beja. Havia um clima tenebroso, de medo, e fui parar à casa, o meu pai alugou uma parte de casa, num fulano que deve, imagino, dizer, na altura eu não percebia, não é? Mas deve ter sido da Carbonária. Tinha uma fotografia de uns gajos com bigodes e barbas e tal, dizia que eram homens. Ele era surdo que nem um pneu, ouvia o rádio de Moscou em altos gritos, dizia que não tinha medo deles. Tudo isto impressionou-me muito, de tal maneira que 10 anos depois eu estava preso em Caxias.
Portanto, foi uma coisa muito marcante esse contacto com a vida cotidiana das pessoas. Foi isso que me mobilizou para a luta, para a política, quer dizer, na minha casa não havia livros, nem a Bíblia havia, felizmente. Portanto, eu nasci com a mente livre, sem medos, não é que eu seja corajoso, não é nada disso, nunca fui. Eu tenho, como costumo dizer, tenho medo dos cães, tenho medo do mar, portanto, eu não sou corajoso, sou mesmo bastante medroso. Mas a motivação daquilo que eu vivia, que eu assisti, fez-me envolver nas coisas. Claro que eu não sabia nada, ou praticamente nada. Não é? Até que no bairro da Madre Deus, o Zé Manuel Veríssimo tinha uma biblioteca, coisa fantástica. E, portanto, rapidamente entrei na luta clandestina, no PCP, depois fui preso, porque não interessa agora isso, cortei com o PCP, conheci o Fernando Rosas na cadeia de Caxias, quando saí liguei-me ao MRPP, e o que está aqui de comunicados que nós fizemos para a zona, nós tínhamos uma maquineta artesanal, que chamava de vietnamita, que era uma armação de madeira, com uma seda, e imprimíamos os comunicados, tínhamos autonomia, e isso permitiu-nos ter uma atividade muito intensa e atuar sobre os acontecimentos, uma greve que acontecia, uma visita do governador civil, que ia sempre ali às coletividades, dar uns dinheiros e tal, fazia um discurso, metia a fotografia do Marcelo Caetano e do Américo Tomás e tal, e a gente, na noite anterior, escrevíamos nas paredes fora com o bêbado Machueta, que era o governador civil de Lisboa na época, e fazíamos uns comunicados e tal. Bom, isso, quer dizer, o MRP na época foi uma coisa extraordinária para mim, que venho, pronto, daquela, de uma organização que era muito, não quero agora estar, mas que eu pensei era muito complicado, porque talvez tinha tido uma experiência traumática, de muita repressão nos anos 40, 50, fazer alguma coisa, para dar um avante era preciso quase que investigar até à quinta geração a pessoa. O MRP era ao contrário, todos os dias fazíamos trabalho. Todos os dias ou distribuímos comunicados, ou pintávamos paredes, além do trabalho dito legal que fazíamos nas várias coletividades ali da zona. Claro, pronto, eu também devo confessar que tenho uma costela anarquista, talvez a origem ali a zona de Chelas ter uma tradição anarcossindicalista muito forte, ou seja, eu sempre resisti ao autoritarismo. Isso lá faz parte da minha educação, do meu crescimento ali no bairro. Éramos miúdos, putos livres. E dei-me sempre mal com os comitês centrais. Claro, entrei em rota de colisão também no MRPP, aliás há uma carta de luta popular clandestina minha, que é referida naquele livro da história do Maoísmo em Portugal, que não me lembro agora. Cardina. É claro, não obedecer é meio caminho andado para ser posto na alheta. E pronto, eu estive sempre na alheta onde estive. Mas isso só me deu força. É claro que houve depois uma cena, fomos pintar uma parede, veio a polícia, tiroteio, um dos fulanos que estava comigo, que eu homenageio aqui neste caderno, levou 3 tiros, ficou lá no chão, fui para as traseiras do cemitério dos Olivais, aquelas atrapalhadas daquela época. E depois eu contestei sempre que todas as regras de segurança não foram aplicadas e claro, passei à clandestinidade, porque a tira apareceu em casa desse camarada, Fernando Soares Pinto, outro dia, 2 dias depois. E tu levava 2 fotografias, naturalmente uma era minha, tinha já estado preso comigo e tudo isso. E passei à clandestinidade e o MRP achava que não, que eu devia voltar para a fábrica, que era provavelmente para ser preso, não é? E eu não estive disposto a isso, acabei de ter que abandonar o país. De modo que quando se deu o 25 de Abril, agora vou fazer a transição para o pós-25 de Abril, quando se deu o 25 de Abril, eu estava em Paris, bateram lá no tapume e tal, eu virei para o outro lado e continuei a dormir porque não acreditei em nada disso. Outro dia, quando ouvi falar no general Spinola, ainda pior. Era como eles diziam lá em França, era o general Spinola, ainda pior. E, portanto, demorei algum tempo a regressar.
E quando regressei, envolvi-me na tal balbúrdia que estávamos a falar. Naturalmente, quer dizer, começou por... havia uma comissão de moradores ad hoc ali no Beato, ninguém sabia quem era, mandavam uns telegramas de apoio ao Vasco Gonçalves, mas ninguém sabia quem era. De modo que fizemos 3 comunicados de seguida para marcar uma assembleia lá no clube, um clube que havia lá, que era o Nacional, que era um clube ligado à fábrica de petróleo da Portugal de Colónias, das bolachas e das massas nacionais e tal. Aquilo encheu uma multidão. E eu fiz uma proposta, quem quiser trabalhar e tal, não sei o quê, suba ao palco, oferece. Houve 18 malucos que assumiram essa coisa e pronto, foi posta à Assembleia que aceitou aqueles 18 malucos. E havia um centro social que nós já geríamos antes do 25 de Abril, porque estava o abandono. E então nós fazíamos trabalho nesse centro social com umas instalações magníficas, com umas instalações enormes que nos permitiu fazer uma série de coisas como o infantário, né, que tinham boas condições, era tudo feito por nós. Ao fim de semana era tudo mal, sabia serrar, martelar, soldar, íamos roubar tubos às obras e madeira à Mayumbe, que era do general Galvão de Melo, que era madeira boa, daquela madeira africana. Está ali um camarada que chegou, que é arquiteto, e que chegou a ir lá desenhar o jardim onde nós fomos implantar as mesas e aquela coisa toda. Estava a lembrar disso. Fizemos um elefante com 3 metros de altura e tudo roubado. E depois as camas, os pratos, era a semana do prato, a semana do garfo, e todo o bairro dava uma peça e as camas velhas eram lixadas, pintadas, envernizadas. Aquilo era um formigueiro, toda a gente a trabalhar. E pronto, quer dizer, foi uma época, apesar da expressão balbúrdia, não foi tão balbúrdia assim. Era muito engraçado como tudo aquilo funcionava. Quer dizer, tudo aquilo funcionava. Era não sei explicar. Quer dizer, havia direção política, no sentido em que o MRPP dirigia politicamente, não é? Mas ninguém mandava. Aliás, eu tive problemas depois com o MRPP, que a determinada altura fez uma célula em que éramos 7. E 5 eram secretariado, que era para me controlar a mim e à Celeste para ele. Portanto, eles queriam mandar, eu dizia, não, quem manda na Conselho de Moradores são os moradores. Sim, nas assembleias. E a gente pode influenciar as propostas, ideias e tal, não sei o quê. É claro, houve um dia que ocuparam com mocas a Comissão de Moradores, não sei se tens ideia disso. E eu, naquela altura, andava com o revólver para o número 38. Porque os gajos, eu pensei que era feito uma lista e eu era o cabeça de lista para me apanhar. E o revólver servia como desincentivo. De modo que nesse dia, cheguei à porta, estava uma multidão cá fora, cheguei lá com a pistola e nunca usei, felizmente, mas corri com eles ali para fora. Mas só para explicar que, a determinada altura, a presença, é lamentável ter que dizer isto, mas na minha experiência isto corresponde à realidade. A presença dos partidos era impeditiva de fazer trabalho, porque a ideia era controlar e não fazer. E a minha ideia era fazerem o controle, era mais importante, era a influência política, não era o mandar. Dirigir, não, para mim não era isso. Dirigir era ter ideias, era mobilizar as pessoas, era fazer coisas. E o infantário, além Comissão de Moradores do Beato, além do infantário, fez aulas noturnas, primeira a 4ª classe, depois o primeiro ciclo, depois o segundo ciclo. O velho 5º ano, houve muita gente que tirou ali. Também tive alguns problemas com alguns professores. Há um professor que depois chegou a ser diretor do Luta Popular, mais tarde, que é o Leopoldo. Leopoldo Nunes. Leopoldo, exatamente. Que começou a dar aulas com base no Luta Popular. Chegou ao pé dele e disse, aqui não, e tal, não sei o quê. Aquelas teorias, se vier cá eu disse, amanhã vem aqui um gajo com o Avante fazer o mesmo.
Vamos lá, Avante é um jornal contra a revolução. Aquelas coisas não havia para si. Portanto, queriam fazer a revolução à pressão. De modo que, claro, como nessas circunstâncias, eu era, quer dizer, como tinha passado, era dali do bairro, conhecia toda a gente, mesmo no partido, naturalmente eu era eleito com facilidade, porque era conhecido, tinha passado e tal. Eu era eleito e constituído a seguir do Comitê Central. Portanto, eu nunca fiz bem vida de partido, de sede e tal, porque isso não, quer dizer, não faz, ainda hoje me faz confusão, aquilo torna-se uma coisa fechada sobre si próprio. E refugiei-me sempre no trabalho, neste tipo de trabalho, os chamados órgãos da vontade popular. Pronto, era operário, entretanto, na Brunejão, fui da Comissão Trabalhador, fui delegado sindical dos metalúrgicos e vivia em função disso. Quer dizer, quando cheguei aos 30 anos, pronto, vivia em casa dos meus pais, não tinha nada, tinha uma aparelhagem da paiaria, muito boa, que dava para ouvir os Pink Floyd, comprada a prestações no casão militar e um Citroën Diante também comprei prestações em Chabregas. Foi um carro que me durou uma porrada de anos. Pronto, até que no fim dos anos 70 ainda resisti bastante naquela situação terrível que viveu isso, do refluxo, começámos a ficar sozinhos, não é? A Comissão de Vereadores acabou mais ou menos comigo sozinho, com o lápis atrás da orelha, martelo na outra, era preciso ser qualquer coisa para consertar, era preciso fazer contas os pais e pronto, foram anos terríveis, estes anos do refluxo, foram anos terríveis. Eu resisti até 78, 79 e depois saí da fábrica, houve uma greve, que as pessoas votaram, a fábrica tinha cerca de parte das pessoas, as pessoas pensavam que eu estava a favor da greve. Pode parecer pretencioso, mas não é. Eu tinha uma grande influência. Aliás, as assembleias tinham voltado a encher em grande medida pela minha presença nessas coisas. E as pessoas achavam que eu estava a favor da greve e não era verdade. O sindicato é que queria impor aquela greve e é claro, aconteceu que as pessoas votaram, quando escolhi a greve, ficámos 15 locais. E eu achei que já não aguentava mais, não é? Quando saí, Eu lá naquela zona oriental, a Esquilo havia ali à volta das fábricas e ali também uma zona maravilhosa, havia bairros de lata, bastante grande, o Camboja, o bairro chinês. O bairro chinês, e como é que... Ali eu depois conheço bem. E como é que era a relação entre o pessoal do bairro, desses bairros, as comissões de moradores, com os poderes? O seguinte, a composição social ali são dois tipos de pessoas. Um era a Marvila e Beato antigo, gente quer dizer, lisboetas de várias gerações, e nos bairros de Lata e mais para a zona de Marvila há outro tipo de pessoas, que é as pessoas que vieram do campo, atraídas pela industrialização e que têm outra postura, outra formação, já alguma influência, ou bastante, em alguns casos, da religião, com menos raízes e, portanto, com mais difícil de estabelecer relações de solidariedade em rede, que era uma coisa, eu nasci num pátio onde aquilo era uma pequena aldeia, ou seja, toda a gente se ajudava. Aliás, a minha mãe ainda está viva, tem 91 anos, e quando lhe dá para falar destas coisas, estou conto todos os dias, à hora do almoço e do jantar. Quando dá para falar, ela enumera estas coisas todas. Nós íamos a fazer o levantamento que havia no meu pátio. Havia o barbeiro, mercearia, taberna, claro, lugar de fruta, sapateiro, 2, ou seja, aquilo era um mundo, era um mundo. E as relações entre as pessoas era muito familiar, e isso era em geral, na parte, digamos, antiga da zona, era mais ou menos assim, não é? Como eu costumo dizer, mesmo as mulheres que zaragateavam, chamavam nomes umas às outras, puxavam o cabelo,
umas às outras, mas uma delas adoecia e lá estava a vizinha a levar um chazinho. Portanto, com as pessoas que tinham chegado há pouco tempo para estes bairros da Lata, a relação também criaram relações, depois foi uma segunda geração e por aí fora. Mas não tinha raízes que tinha a parte mais antiga. E a mobilização das pessoas nesses bairros da Lata era, quer dizer, o que estás a dizer, era diferente, era mais Era difícil. diferente, mas há ali um momento sobre o qual não há trabalho nenhum. Eu já tentei fazer uma visita guiada para falar disso e ninguém quer falar disso. Foi as ocupações desse pessoal do bairro da Lata. Ocupou os prédios que estavam uns acabados, outros não estavam acabados, alguns faltavam portas, janelas, por aí fora, mas que estavam destinados à PSP, à GNR e à PID e não sei o quê. Portanto, as pessoas foram mobilizadas e ocuparam aqueles prédios todos, não é? Curiosamente, hoje ninguém quer falar, ninguém quer... Não, falou-se, Raimundo, há 15 anos, quando a freguesia fez 50 anos, fez-se um levantamento acerca das ocupações e houve, não sei de onde é para isso, na altura não havia a facilidade de gravação que agora existe, os mais variados testemunhos. As pessoas que ficavam lá a dormir, que davam um dinheirito ao impedido das obras que andava a construir aquilo, que lhes guardava o lugar. Há imensos testemunhos das pessoas que vieram do outro lado, foram chamar a... Mas eu não conheço. Talvez há 30 anos... O meu bairro é essencialmente, eu moro no bairro das Aventureiras, que é onde eu Isel e a televisão. É um bairro essencialmente de ocupação. Pois, eu sei. Mas eu 80% das pessoas vivem ali há, princípio de pós-25 de Abril, 75, 76, vivem ali há perto de 50 anos. Sim, sim. Esse bairro das Amendoeiras, quer dizer, nas outras de habitação, a Amendoeiras e o outro bairro, eu não lembro o nome dos Lois. Os Loios. Os Loios. Portanto, aqui há 10, 15 anos, a luta pela habitação... Os Loios tinha lá uma zona o chamado Camboja, que era ali, não é? Era diferente, não sei, eu não conheço muito a história dos Loios, conheço mais a minha do meu bairro. Há uns 15 anos houve problemas porque o Santana Lopes entregou que havia Isso um acordo... foi um processo, mas isso já é anos 80 e tal, anos 90. Depois havia um acordo... Com a Fundação Dom Pedro IV. Com Dom Pedro IV e as pessoas estavam em regras, as rendas subiram astronomicamente, e a população desses dois bairros foi bastante importante na mobilização que houve na altura pela habitação. Eu lembro-me de uma manifestação, diz que essa manifestação do ano passado, ou que foi a maior, não é? Essa manifestação que se fez foi bastante grande, praticamente o pessoal todo veio de lá de Chelas, ali que tinha ocupado aquilo tudo, veio todo cá para baixo. Lembro dessa manifestação, foi bastante grande. Sim, foi importante, que levou à reconversão da situação. As casas voltaram novamente para o... Agora chama-se Irudo, acho que na altura chamava-se outra coisa qualquer. Aquilo foi uma resposta a uma decisão parva, do ponto de vista político, que foi entregar as casas a uma fundação que não levou em conta nem históricos nem nada. Pediu às pessoas para apresentarem declaração de rendimentos. E todos que não apresentaram, que deve ter sido a grande maioria, foi-lhes atribuído a rendas, digamos, não conheço o termo, mas as chamadas rendas comerciais, quer dizer, passaram, sei lá, alguns pagavam 7 euros, 1.400 escudos, para 300 euros, 400 euros. Isto obviamente criou ali um clima de muita luta naquela altura, não é? Mas é muito depois deste período, mas talvez seja a última grande mobilização da zona. Depois, a partir daí, entrou-se na santa tranquilidade e nada de mal acontece, mesmo quando as rendas aumentam, existem outras situações. Uma das coisas engraçadas, além dessa história que eu falei, da Semana do Prato, do copo, não sei o quê, toda a gente dava, fizemos uma cota voluntária. Quer dizer, havia velhinhos que davam 25 questões, outros 5 escudos, às vezes com alguma dificuldade, mas, quer dizer, era esse sentido de solidariedade coletivo que no tempo da Barafunda se viveu, que eu vivi, tive a sorte de viver isso. A participação era assim, não é? E o infantário foi construído a partir do nada. Claro que tínhamos a vantagem de ter aquelas instalações que eram magníficas, aquilo tinha um salão, fazíamos festas para os miúdos, sistematicamente, fazíamos espetáculos lá, tínhamos também a ocupação dos tempos livres, portanto arranjámos, éramos uns grandes chatos, a gente chateava toda a gente. Conseguimos arranjar uma múfula para cozer barro.
os delegados de propaganda médica davam as amostras todas, fizemos uma farmácia, tínhamos 2 médicos por semana, que iam lá dar consultas de borla. E depois os estudantes de farmácia foram lá organizar agora nós ninguém deixava chatear, toda a gente pedíamos estudo, quando não davam, roubavam. Não era o caso dos estudos. Estamos a falar sobre o PREC. E o PREC teve esse espontaneísmo todo, houve comissões de moradores, trabalhadores, houve muitos movimentos em toda a sociedade e, portanto, o lado individual contou bastante. Há pessoas que tiveram muita influência nesse movimento. Mas é verdade também que o PREC foi uma luta tremenda entre coletivos políticos, não é? O Partido Comunista e o Partido Socialista. Foi uma luta tremenda, mediada pelo Conselho da Revolução. E essas duas forças coletivas tiveram um adjuvante, foi do movimento marxista-leninista, que era também um movimento novo, que tentava introduzir, digamos, reformular a história do movimento comunista e introduzir-lhe uma nova orientação relativamente à sua direção. E portanto, o que eu quero dizer é que é verdade que há a parte individual, mas aquilo que é estrondoso, aquilo que produz efeito, foi estas movimentações coletivas. E nós, que fomos todos intervenientes individuais, tivemos inscritos em algum lado neste conjunto. E, de facto, Portugal foi abalado por isto, e este movimento todo, este PREC, que uns eram mais a favor e outros eram menos, este PREC termina de uma forma brutal com a instituição da forma pura do capitalismo. Eu nunca falei, como disse no início, nunca falei sobre o pós-25 de Abril. E não reivindico nenhum papel especial para mim, de herói, não sei o que, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que eu tive um papel mais importante do que o que eu até há pouco tempo. Quer dizer, isto até foi importante para mim, para mexer no arquivo morto. Mas tive um papel relativamente importante ali na zona, não é porque eu seja melhor que os outros. Era só que eu trazia uma experiência de trás. Tinha uma vivência, quer dizer, não só me politizei, como adquiri um conhecimento, experiência. Claro, quando chegou a 25 de Abril, quer dizer, é preciso não esquecermos que, para mim, uma das coisas porque tudo borrogou, é que um dia o povo português acordou e caiu-lhe a democracia na sopa. Mais ou menos isto. Quer dizer, as pessoas não estavam preparadas, nem havia gente, do ponto de vista das organizações, em número suficiente e em qualidade, capaz de fazer as coisas andarem de outra maneira. E depois soma-se a isso uma coisa que eu também vivi, que era uma histeria. Eu fiz parte, talvez, do mais histérico de todos, não é? Que era o MRVP. Quer dizer, os outros eram todos social-fascistas, não sei o quê. Eu vou só dar um exemplo. Um dia, todos os partidos tinham uma organização para as suas comissões de moradores, para as suas comissões de trabalhadores, e para mim, era, quer dizer, o que fazia sentido era todas as comissões, que tivessem lá as sensibilidades que tivessem, todas as comissões de trabalhadores ou de moradores, estarem num coletivo para se organizarem. A gente andámos a matar uns aos outros politicamente. Um dia, eu fui a um coletivo desses que era dirigido ou controlado, sei lá, eu pelo UDP. Eu sei que cheguei lá, em nome da Comissão de Moradores, cheguei lá. Fez-se um silêncio na sala, Comissão de Moradores, veio uma delegação falar comigo.
e tal, e disse, pá, não, eu estou aqui como membro da Comissão de Moradores, estejam cá todos, os que têm influência do PC, deste, daquele, quer dizer, andámos a matar-nos. Eu vou dizer outra coisa. A Comissão de Moradores do Beato teve que fazer o parque infantil, roubando os tais tubos e madeira e as tais mesas do pós-jardim, porque a Câmara Municipal de Lisboa dava parques infantis a todas as câmaras, a todas as comissões de moradores, não nos dava a nós porque tínhamos fama de ser do MRPP. Portanto, o PREC também falhou, entre outras coisas, porque, quer dizer, a nossa liberdade não foi conquistada foi um golpe de Estado, que depois também foi uma revolução, não vou espalhar-me sobre isso, espraiar-me sobre isso, mas ainda por cima andámos a suicidar-nos, a matar-nos aos outros, politicamente. Fomos incapazes de estabelecer pontes onde era possível estabelecer pontos. E eu tenho esta experiência. Comissões de moradores, todas juntas, para um é da UDP, o outro não quer saber disso para nada. Eu quando cheguei à fábrica, eu fui trabalhar para a Bruno Jansen, para a Sociedade de Aparelhos de Precisão, Bruno Jansen, em Cabo Ruivo, e fui para lá com um objetivo. Não havia Comissão de Trabalhadores, porque o PC dizia que tinha a maioria. E para fazer a Comissão de Trabalhadores queria 2 para eles e um independente da treta, que era para fazer a maioria. E depois havia malta do UDP, do PRP e do não sei o quê. Eu cheguei lá e disse, vamos fazer uma Comissão de Trabalhadores, já não há Comissão de Trabalhadores aqui há 2 anos. Já não havia desde 75. Ninguém se queria. O que eu fiz foi, fui de secção em secção, consegui eleger um delegado em todas as secções, juntar as pessoas todas e daí fecho um secretariado e consequentemente uma lista foi sujeita à votação. Porque, aquilo que eu digo, quer dizer, estava lá um gajo que era do PRP, outro que era do UDP, mas está bem, pois era o que havia. Eram os gajos que estavam dispostos a fazer alguma coisa, a lutar. Agora, quando andámos todos a apoiar uns aos outros, porque a guerra dos cartazes, como recusei sempre a entrar nisso, o qual eu tinha o calibre 38, não é? E exibia e acabava a guerra dos cartazes, acabava naquela altura. Mas, quer dizer, andámos a desgastar. Estás a ver, é isso que eu chamo. A normalização, o fim da balbúrdia foi fácil. A gente encarregou-se, entre outras coisas, encarregámos de dar cabo da luta. Porque éramos os puros, todos eram os puros e todos tinham a solução milagrosa para tomar o poder e para fazer um mundo maravilhoso. Eu, como nunca fui religioso, na minha casa não havia Bíblias, eu não tenho essa ideia da pureza, do Éden. Sobre os 2 discursos do 25 de Abril. Não vão ser 2, vão ser 8, 9 ou 10. Mas o interessante, porventura, a exceção de um único partido, todos vão reivindicar para si o 25 de Abril. Portanto, a ideia do 25 de Abril hoje é uma ideia, digamos, globalizante. Sabemos com que intenções é que isso pode ser. A situação de alguma como é que lhe hei de classificar, que sentem as pessoas da nossa geração, tem que ser vista de outra maneira completamente diferente. Também ainda hoje é possível intervir. Só que o mundo mudou. O nosso mundo, felizmente, para o bem, não para o mal, para o bem, é completamente diferente que era o mundo que era Portugal dos anos 70. Hoje não vivemos nesse tempo. Não há barracas, há grandes problemas de habitação, mas não há os que havia, não há barracas, não há escolaridade, as pessoas andam na escola, têm apoios sociais, têm médicos, têm tudo. Não tinham nada, como o Raimundo disse, lá arranjaram 2 médicos, porque não havia médicos. Quem é que é o médico? As pessoas morriam, basta ir consultar os registros, as pessoas morriam muito novas. Não havia nada, portanto hoje o mundo é diferente. Disto que ele disse agora, o que eu retenho principalmente é as coisas funcionavam. Era a bagunça, como dizia o António Barata no princípio desta reunião, era aquilo a que chamaram a bagunça, aquilo que a lenda da bagunça que se criou sobre o processo revolucionário, não era a bagunça porque as coisas funcionavam, porque havia uma energia das massas, havia uma iniciativa que vinha de baixo e em que as pessoas não estavam cada uma a puxar para o seu lado, estava cada uma delas com a cabeça a funcionar para ver como é que encontrava soluções. Desde o velhinho que trazia os 25 tostões e custava-lhe alguma coisa pôr esses 25 tostões
mas não era preciso andar ninguém a correr atrás dele, porque ele vinha e dava de boa vontade, até às pessoas que se lembravam que se a Mayombe não dava as madeiras, era preciso ir lá buscá-las. Portanto, havia uma espantosa iniciativa de milhares e milhares de pessoas que estavam a puxar para o mesmo lado, e é isso que é espantoso, puxavam para o mesmo lado, apesar de haver uma série de partidos com um funcionamento sectário, de disputa de aparelho, cada um queria mais um lugarzinho aqui, mais um lugarzinho ali, e que disputavam esses lugarzinhos numa guerra cerrada entre eles, que era verdadeiramente uma guerra sectária e fratricida, mas apesar disso havia esta outra grande força de muita gente que puxava toda para o mesmo lado. Era um duplo poder que existia na sociedade, não havia zonas libertadas, na verdade, não havia, nem antes do 25 de Abril e nem mesmo depois, mas havia um duplo poder. Havia um outro poder que estava a nascer e que estava a mostrar do que era capaz. Não chegou a mostrar plenamente do que era capaz, porque nunca chegou a ser o governo do país, nunca chegou a fazer-se verdadeiramente uma revolução triunfante em que esse poder pudesse aplicar as soluções alternativas de que era portador potencial, mas deu algumas amostras disso. E por esse motivo, quando agora se instaura esta narrativa de que tudo acabou em bem, porque no 25 de novembro acabou-se com a bagunça, os soldados nos quartéis passaram a estar disciplinados pelos seus oficiais e os operários nas fábricas disciplinados pelos seus patrões, por aqueles que iam voltando e tinham fugido e iam voltando, essa narrativa é uma narrativa que ao mesmo tempo se esboroa à frente da realidade, porque tivemos 50 anos de democracia, sim. A Cristina lembrava há bocadinho muito bem. Estávamos aqui a conversar e dizia: corremos o risco de viver esta comemoração dos 50 anos do 25 de Abril com um governo de direita no poder e com fascistas dentro do governo de direita. E a passear, no 25 de Abril, a irem lá também descer a avenida. Alguns camuflados a descerem à avenida. Não é camuflado. Alguns camuflados a descerem à avenida e a dizerem que sim, que são pelo 25 de Abril, e alguns deles assumidamente a dizer que o 25 de Abril foi uma desgraça. Vai haver de tudo, mas corremos esse risco e finalmente esse é um saldo, se for assim, é um saldo lamentável de 50 anos da democracia, que ao fim de 50 anos aquilo que souberam fazer foi fazer a cama para que os fascistas voltassem ao poder. Então, se esta democracia, que era tão boa, que acabou com a bagunça, a única coisa que soube fazer ao fim de 50 anos foi trazer novamente os fascistas para a área do poder, não sei se no governo ou na maioria parlamentar, pois isso logo se vê, mas a verdade é que estão encaminhados para isso. Se esta democracia tão boa, o que soube fazer foi isso, então deem-nos a bagunça outra vez, porque na bagunça, como dizia o Raimundo, as coisas funcionavam. Quer dizer, durante o PREC e até aos nossos dias, a coisa não se resume a uma luta entre o PC e o PS. Havia, felizmente, muito mais forças envolvidas. Em termos sociais, nem sequer os MLs eram uma outra força. Havia os MLs e os MLs estavam divididos em duas alas, a MRPP e a AO, que estava com a teoria do social imperialismo e que andou coligado com a direita contra os sociais fascistas, não é? Bom, e havia a outra corrente maoísta, encabeçada pela UDP, que não ia nessa linha. Depois havia os guevaristas, havia o pessoal da LEBAR, havia o pessoal da PRP, havia os gajos da FSP, do MES e não sei o quê. Portanto, a coisa era muito mais larga. Portanto, e a discussão era muito mais larga. Havia, de facto, essa disputa. E ela era tanto mais sectária quanto mais limitada, política e ideologicamente, eram as organizações, porque o sectarismo vinha da sua incapacidade de conseguirem argumentar contra o outro inimigo. Então iam para o insulto, para a violência, porque há falta de argumentação. Uns mais, outros menos, mas este era o mal geral. O que resulta disto é que a situação a que nós chegamos hoje é que não há nenhuma dessas correntes de esquerda que possa estar satisfeita. Umas desapareceram, outras estão de pescar para a cobra, outras são cadáveres adiados. O que isso coloca às pessoas que, olhando para isto e dizem, portanto, não há nada a fazer e, portanto, o capitalismo
está para durar e não há volta a dar, e então temos é que ir tornando mais democrático, mais transparente, mais isto, mais aquilo, mais humano, aquilo que lhe quiseram chamar. Há essa resposta, não é? Que é a resposta da generalidade. E há os outros que, não contentes com isso, que vivem numa grande confusão hoje em dia, e acho que também já não faz as gerações mais velhas que vão tratar desse assunto, porque é aquilo que ele dizia, mas se quiser, portanto, que num tempo vindouro em que a correlação de forças, em que as coisas se alterem, para que haja uma esquerda, uma alternativa capitalista, eu acho que é forçoso fazer uma análise crítica do porquê é que essas correntes, todas elas, sem exceção, faliram. Portanto, isso é que é preciso fazer, não vamos fazer aqui, nem sequer é discussão para aqui, mas nós temos consciência disto, e essa discussão não passa por a gente ir lá, naquele tempo é que era bom, nós éramos tão bons, tempos gloriosos, há que de qualquer maneira voltar àquele caminho. Não é por aí. É por uma larga discussão que não vai ser resolvida nos anos mais próximos, é uma coisa para muitos de nós vão morrer antes que tal coisa aconteça. Mas é preciso estarmos conscientes disso, não olhar para o passado como aquilo é que era bom. Há um balanço crítico a fazer, que de facto há décadas que a esquerda se foge de fazer esse balanço, prefere ou ignorá-lo ou então repisar velhas receitas dos anos 60, 70 e por aí fora, cada um escolhe a sua e diz que aquela que era boa. E depois, esta discussão sobre o PREC não me interessa para andar, o objetivo não é procurar a linha melhor, se é por aqui ou por ali. O que interessa, também não me interessa estar a discutir se o Ianes, se o Soares, se o Otelo, se não sei o quê, eles é que estavam bem, os outros é que estavam mal. Quer dizer, essa discussão também não leva a nada. Aquilo que interessa para as gerações vindouras, para aquelas que quiserem dar a volta a isto, é de facto, portanto, elas tomarem conhecimento com que, em determinadas circunstâncias, é possível as pessoas tomarem o seu destino nas mãos. Essa realidade existiu. Em Portugal foi o processo político mais avançado de séculos. Não há muitas experiências como essas, não foi vitoriosa. Foi uma experiência que teve as consequências que teve, muito por consequência da debilidade, da minoridade política da esquerda, mas houve experiências por pessoas à margem dos partidos, cada um tinha as suas opções, mas foi aquele movimento que esteve à margem dos partidos, aquela que era as pessoas que nós queremos fazer. E portanto, isso é que é importante, essa capacidade que as pessoas, quando sentem que têm uma voz, que aquilo que o trabalho delas que resulta em qualquer coisa, que então cria esses tais laços que eu estava a falar, de uma solidariedade que a gente não sabe de onde é que ela vem, de uma energia que as pessoas passam dias e noites e não sei o quê, praticamente sem dormir e sem comer, e nem sabe como, e andamos para aí semanas naquilo e todos felizes da vida.